Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Você está na TV Fala Leonel, no jornal Espia Cariri, edição 350, onde você tem informações sem fronteiras. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, temos os seguintes destaques: Braskem, Vale, Samarco e Enel, empresas privadas responsáveis por danos irreparáveis à sociedade brasileira. E quem não presta são empresas do Estado. Crimes sequenciados de um cursinho fascista bolsonarista. O bolsonarista Evandro Guedes, amigo íntimo de Eduardo Bolsonaro, ensina como violar corpos de mulheres mortas. Deputado federal pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais uma vez explica e aponta as ligações da milícia com o ladrão de joias e sua família. Juazeiro do Norte e seu fascismo escancarado. Cláudio Luiz, secretário de Segurança, apreende moto parada e ainda ataca moradores de comunidades. Esse é o Juazeiro do Norte de um prefeito fascista com secretários fascistas. Marcos, bom dia. O discurso do neoliberalismo, Marcos, é que a empresa privada é eficaz em tudo, inclusive em não cometer crimes. Aí eu lhe pergunto, Marcos, Braskem em Maceió, Vale, Samarco, Brumadinho e Mariana, e a Enel em São Paulo e aqui no Ceará, acabando com todo mundo. O que são essas empresas? Elas são privadas ou elas são estatais que não servem? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos, todas e todos. Boa tarde, boa noite para você que nos assiste fora do nosso horário ao vivo. Seja muito bem-vindo. Aproveita, procura a TV Fala Leonel lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha, que é muito importante para a gente. Esse é o modelo fracassado do neoliberalismo, né? Que, com o passar das décadas, é desmascarado na forma mais cruel possível, com o desabono, o vilipêndio, o abandono da população. Essas tragédias que têm o meio ambiente como viés, provam não só a ação perdulária das empresas que vencem as licitações de privatizações, como também evidenciam o papel espúrio do Poder Judiciário e da política em geral. Em todos os casos, nós temos uma blindagem que tem sido fundamental para a impunidade de todos os infratores, incluindo, inclusive, a Enel em São Paulo. E vários outros casos que, se formos colocar aqui uma lista, nós ocuparemos o programa inteiro. A conivência da justiça, no caso da Braskem, ela extrapola todos os limites, ela extrapola todas as conivências, ela extrapola todo o papel ceboso da justiça. É isso que o poder faz. Em micronarrativas, como a do caso do secretário de Segurança de Juazeiro do Norte, em um bairro periférico, em se tratando de uma família pobre, em que ele abusa do poder, em que ele dá ares de ditadura,
até narrativas grandiosas envolvendo bilhões, como é o caso da Braskem. A cada dia que passa, a imprensa progressista, que comeu bola o tempo inteiro, só passou realmente a abordar o assunto quando a tragédia se tornou iminente, afundando 5 centímetros por dia, capaz de gerar um espetáculo televisivo com direito a palco, com direito àquelas famosas entrevistas sobre os sofrimentos humanos, vai lá e diz como é que você se sente se em sua casa está aí soterrada e tal. Existem abutres de todos os lados, inclusive na imprensa, que agora começa a tomar pé da situação e começa a, meio que ainda taciturna, começa a perfilar o absurdo dessa tragédia. Mas o absurdo não é necessariamente a cratera em si que vai se formar. Não é o desmoronamento dessas minas que desobedeceram todos os pré-requisitos de segurança, de respeito ao meio ambiente, de legalidade, em busca de lucros extremamente fáceis. Simplesmente ignorando a população, que é quem paga os impostos. A imprensa começa agora a trazer notícias que são assustadoras. Ontem foi publicada uma lista, no caso da Braskem, de todos os políticos que receberam dinheiro da Braskem. Pasmem. A famosíssima esquerda recebeu propina para ficar calada, para ficar conivente. Esquerda, direita, nazismo, fascismo. A prefeitura, que é bolsonarista, a partir de 2018 foi quando os tremores começaram a ficar mais intensos. Não que não existissem tremores antes disso, não que não existissem estudos antes disso. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte já tinha feito um laudo há muitos anos atrás, anunciando essa catástrofe. Através da ciência. Mas o poder da grana, que ergue e destrói coisas belas, segundo o poeta baiano Caetano Veloso, fez com que tudo isso fosse levado adiante. Inclusive com a Braskem fraudando todos os registros de permissão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fraudando, falsificando permissões. E, inevitavelmente, nós temos aí o Poder Judiciário, mais uma vez no Brasil, na posição de venalidade, leviandade, de corrupção, de bandidagem. Mas foi um verdadeiro pool de instituições participando diretamente disso. Órgãos, instituições, autarquias, câmaras,
Câmara de Vereadores, aliás, Casa Legislativa do Estado de Alagoas, governo estadual, governo municipal da capital, instâncias da justiça, com direito a uma liminar da Braskem em dispersar qualquer manifestação pública dos moradores vítimas da própria Braskem. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? A Braskem vai lá, vilipendia, dilapida o patrimônio alheio, faz um acordo com a prefeitura, faz um acordo com o governo do estado, faz um acordo com o Ministério Público e se torna dona de todos os prédios desocupados. Pagou ali uma indenização irrisória, criminosa, e se tornou dona de todos os imóveis desocupados. E ainda detém o direito comercial de toda a área que envolve os 5 bairros. Não tem como você acreditar no Brasil, cara. Não tem como. Brumadinho, Mariana, ainda hoje lutam na justiça por uma indenização que seja pelo menos razoável. Com o passar do tempo, nós já temos situações críticas de rompimento de novos depósitos em Minas Gerais. Governo fascista. Governo essencialmente bolsonarista. Em que a justiça não faz o seu papel. E ela continua fazendo das suas. A justiça brasileira é realmente vergonhosa. Agora, não podemos generalizar. Dentro do Poder Judiciário existem aqueles que fazem e cumprem o seu verdadeiro papel social. Existe uma segmentação dentro do Poder Judiciário brasileiro que é extremamente séria. Que realmente exerce as concepções de cidadania e civilidade. Mas existe uma outra segmentação que é espúria, cebosa, vagabunda. O Ministério Público, só um exemplo simples. O Ministério Público de São Paulo arquivou a representação contra o Tarcísio no tiroteio lá em Paraisópolis, em que um inocente foi morto numa tentativa de martirizar, de criar o mártir do Tarcísio, vingador, tal qual a facada fez com Bolsonaro. Morreu um inocente, do nada. O cara vinha trafegando na moto e foi alvejado. Uma família destruída, com todo o seu agregado destruído, um pai de família. E o Ministério Público vai lá e arquiva o caso. Uma situação que colocaria o Tarcísio próximo de perder o mandato.
Mas o aparelhamento da justiça do Estado fez com que ele se safasse. O aparelhamento do Estado através da propina da corrupção vai fazer com que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprove hoje a privatização da Sabesp, indo na contramão de todos os exemplos dados de tragédias envolvendo privatizações. São Paulo segue traindo o povo apenas para cumprir promessas de campanha com quem financia as candidaturas. Em um jogo de poder em que muita grana orbita as mãos dos ladrões. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. A população, ela fica impotente diante das chamadas jurisdições, da chamada jurisprudência, do chamado garantismo legal, para que o contrato social seja cumprido. Sem julgar o mérito, mas dando exemplo das inúmeras facetas da justiça brasileira. Tem o caso dos Janones. Aqui eu estou abrindo parênteses para falar sobre a esquisitice que é o Poder Judiciário brasileiro. Nós temos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos dois com processos, com investigações de rachadinha. Processos esses que nunca foram levados adiante. Mas no caso do Janones, o Supremo Tribunal Federal já deu a palavra que vai investigar, que vai abrir responsabilizações. E o Janones pode esperar. Pode esperar. No máximo, em fevereiro, Janones é cassado. Bolsonaro, não. Flávio Bolsonaro, não. Inclusive com episódios fatídicos do Queiroz, do chefe da milícia, assassinado como queima de arquivo. Tem agora o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro afirmando que é impossível identificar o mandante da morte, do assassinato de Marielle e do seu assessor. São essas as facetas da justiça brasileira que impedem qualquer crença saudável em seriedade, em dignidade, em isonomia da chamada coisa pública. E os tempos atuais me levam a constatar que não existe esquerda não, cara. Que é tempo perdido a militância. Que é tempo perdido toda a preparação política da juventude. Eu não estou pregando aqui o conformismo. Eu estou constatando a bandalheira. É diferente. Tanto é que ainda estou aqui, ó, na resistência. Senão, já teria abandonado, já teria me resignado, teria ido atrás dos meus afazeres e que se exploda a política. O que eu quero dizer aqui agora com meu comentário é que ainda está muito longe, muito longe. Para que nós tenhamos esperanças, é preciso renovar todas essas lideranças de esquerda.
Renovar todas elas. Esquecer esse discurso fajuto de mesa de bar. Participo, vou dar aqui um exemplo, sem dar nome aos bois. Participo de um determinado grupo, e nesse grupo vem uma determinada pessoa colocar um vídeo de um determinado sujeito dizendo, olha, esse vídeo precisa chegar a Lula, ele precisa vetar a PL dos venenos e aquele discurso todo engajadinho, todo bonitinho, todo certinho, todo descoladinho. Só que, cara pálida, a esquerda votou em peso, excetuando-se uma deputada, uma senadora do PSB. Do Rio Grande do Norte, viu, Marcos? Do Rio Grande do Norte. Mas toda a bancada de esquerda votou em peso. Não se pode esquecer que o senador Jacques Wagner da Bahia apoiou esse projeto de lei. Apoiou descaradamente. Descaradamente. Do PT, a bancada toda votou a favor. Aí você quer que se acredite nisso? É necessário renovar. Nós precisamos de caras novas. Os velhos caciques da esquerda que usam vermelho como sua moda predileta são enganadores. São ilusionistas. Atente para as movimentações políticas nessas eleições para o poder municipal em 2004. 2024. Atente para as agregações de extrema direita. Depois, aqui eu falo aqui de Juazeiro do Norte, depois das declarações dos famosos capas pretas, de filiações esquisitas, não se surpreenda, meu amigo, minha amiga militante, se o prefeito Gleidson Ribeiro não for o candidato do PT. Gleidson Bezerra. Não for o candidato do PT. Não se espante. Esse não tem perigo, não. Mas um de direita vai ser. Com certeza. Com certeza. Marcos, a gente tem aqui algumas provocações a você, viu? Antônio Milton dá bom dia, do Iguatu. Cadiz, em Porto Alegre, dá bom dia. Salve, amigos. Paulo César, bom dia, boa tarde, boa noite. Iraci de Vertentes, bom dia, Sandro e Marcos. Paulo César diz assim, qual verbo iremos escrever quando o Rafael cair na live do Fala Leonel? Baezou, Santou, Vascou. Espero que seja o Vasco, mas o Bahia vai tirar a minha alegria de ver o Penta, rebaixamento do vice da Gama. Também estou achando. Rafael volta ao canal na sexta. Ele está em missão em Fortaleza, né? Está vendo nosso jornal lá no Sindeletro. Um grande abraço aqui para Geraldo, Zé Raimundo, todos os componentes do Sindeletro. O Amin Juazeiro do Norte, tá bom dia, guerreiros da comunicação real, nua e crua. Cadiz diz assim, Paulo, bom dia. Hoje quero que o senhor Jäger, né, torça para aquele cavalo paraguaio chamado Botinha. Será que ele torce? Ela está falando do Grêmio, viu, Marcos? Aí. Né? Paulo César diz, Braskem investindo pesado na mídia. Sabe o que a Braskem vende? Nada, absolutamente nada. Cadiz diz, vamos rir um pouquinho com o futebol, porque a realidade está doendo tanto e para todos os lados que se olha. É só falsidade e hipocrisia. Dá vontade de chorar por Maceió e por Gaza. Paulo César diz assim, ó. Cadiz, precisa não. Botafogo é o cara que conversa com o garçom na música Garçom, do Reginaldo Rossi.
Está acabado, destroçado, botafogado. É um tiquinho de time. Não é? Aí, a mim diz, a Braskem é o resultado da simbiose que existe desde os anos 70 entre generais, políticos corruptos e o judiciário em berço esplêndido. Paulo César diz, cadê Estiquim? Aqui no Cariri é uma coisinha de nada. Mulher, fulano não morreu por um tiquinho, de nada. Como um time quer ser campeão com o artilheiro de nome Tiquinho? Piada pronta. Paulo César, os botafoguenses, Paulo César, vão já se manifestar, viu? Antônio Milton diz, Marcos, a justiça brasileira é uma tristeza. E esses políticos que se dizem defensores do povo brasileiro são verdadeiros crápulas. Esse Brasil é a favor da bandidagem, uma verdadeira tristeza. Aí, o Geraldo. O Cindeletro. Bom dia, Marcos e Sandro, Leonel. Bom dia a todos, todas e todos. E todos ligados no programa. E o do Moraes diz, bom dia, guerreiros da comunicação. Qual é o sentido de ministro de Lula irem às comissões da Câmara Federal para ouvirem tantas baboseiras? É outra coisa que eu me pergunto, viu, Marcos? Só para fazer humilhar os bolsonaristas e perder tempo, né? Paulo César diz, Marcão, tinha que morrer alguém na face do Tarcísio. Tinha que ser um cadáver preto, pobre e da periferia. É a cara desse cabaré de 45% da população nazista. O Geraldinho diz assim, ó, ligados em Fortaleza com Rafael, Rayane e Zé Raimundo no Cindeletro. Um abraço para todos vocês. Paulo César diz, alguém soube do caso da jumenta nazista do Conselho Tutelar do Crato, que chamou uma criança de macaco? Tem nazista em cada esquina desse cabaré. Soube sim, Paulo César. Vamos comentar isso amanhã. Né? O ato espúrio. Como é? Como foi aí? É uma conselheira tutelar no Crato, que venceu as eleições, chamou uma criança de macaco. Deve ser caçada agora. Essa coisa chamada de ideologia, não funciona na política suja do Brasil, afirmou a mim. Antônio Milton diz, Marcos, as atitudes petistas têm se consumado em uma política de covardia ao povo brasileiro. Não sabemos mais em quem votar, pois são verdadeiros covardes e estão contra todos nós. Um absurdo. Paulo César diz assim, ó, ontem, Geddy Lee liberou 2 músicas do seu novo álbum, Marcão. Compartilhei com o Sandro. Ouvir a voz do Geddy Lee num trabalho novo é um prazer imensurável. Foi meu presente de aniversário. Muito bom mesmo, viu, Paulinho, as músicas. Achei muito massa. Marcos, ontem você já falou desse ser abjeto, mas muita gente mandou mensagem para mim, inclusive a nossa querida Franci, lá no Maranhão. Eu vou repetir o que você falou em texto no vídeo, Marcos. Encontramos um vídeo do Conversa Afiada sobre o amigo do Eduardo Bolsonaro. Diz ele ser professor, esse criminoso chamado Evandro Guedes. Olha aqui o que é que ele diz no texto que Marcos leu ontem. Então imagina, filho, você que é virgem. Aí você passa no concurso técnico de necrópsia de nível médio. Aí você tá lá e vem uma menina do Pânico da TV morta. Meu irmão, com aquele rabão, e ela infartou de tanto tomar bomba, infartou na porta do necrotério e levou lá pra dentro. 2 horas da manhã não tem ninguém, você bota a mão, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime. Meu irmão, o difícil vai ter que ser arrumar uns travesseiros, porque, porra, como ela é de bruxo não dá, tem que botar de 4. Então você bota um monte de travesseiro, bota ela toda torta lá, irmão, daquele jeito, ela fica meio durinha, você vai assim, vai corrigindo, e só por Deus, cara. E como vai endurecendo tudo, deve ficar bom demais. E come até a parte da manhã até esfriar. E depois que esfriou, liga uma porra de um secador de cabelo,
E ainda avisa o cara que vai te render, cara, deixa que eu vou virar de plantão pra você. E é o dia mais feliz da sua vida, irmão. É crime? É. Você mexeu com a honra do cadáver. O sujeito passivo do crime é a familiar da vítima. Você imagina? O pai da vítima, ai, minha filha morreu, e o cara de 19 anos, aluno do Evandro, porra, conseguiu botar a minha filha morta. Marcos, esse marginal tem que ser preso. Isso foi em 2019. Pelo Ministério Público, não. Não é a primeira vez que esse cursinho, que forma assassinos e torturadores, tem envolvimento numa questão dessa. Isso é escabroso. É nojento, abjeto. Mas aí é com você. Olha, entre várias coisas que eu vou comentar também aqui uma peculiaridade envolvendo o Alfacom, que nesse período sombrio do bolsonarismo, da ascensão do nazismo e do fascismo no Brasil, esse cursinho se tornou referência para inúmeros cursinhos. Inclusive, cursinhos no Nordeste. Copiava o método de aula, tinha que ter essa condição do macabro, da burla, da confiança na impunidade, da anarquia constitucional. Veja que ele satiriza a condição de crime, ele satiriza a honra da família que teve, nesse hipotético exemplo, a sua filha falecida. E ainda imputa a causa da morte uma leviandade estética de se tomar bomba para se ter o rabão. Incita a transgressão, o crime, a vagabundagem, a bandidagem. Essa é a famosa, como eu disse, a famosa estética da ralé. É isso que nós tivemos potencializado no Brasil durante esses 6 últimos anos. Eu diria um pouco antes, com toda a preparação da mídia corporativa em encontrar um nome que pudesse dar um golpe, que pudesse depor Dilma e pudesse tomar o poder e fazer todo o programa de privatizações, todo o programa de ocupação do poder, todo o programa de roubalheira do dinheiro público, incluindo aí o orçamento secreto. Não se engane, essa estratégia tem exatamente como fantoches aqueles que foram alçados à fama como Bolsonaro, que foi criado nele a ideia de que ele seria o redentor, que ele viria a mando de Deus para salvar o Brasil. O salvamento do Brasil é esse que você está vendo. A potencialidade da vagabundagem, a potencialidade do ceboso. É essa a moral pregada pelos nazistas fascistas. Nunca tivemos numa situação de decadência ululante como nós estamos agora. Mas é uma decadência ululante que não tem tamanho. Eu fiz um videozinho pequeno no meu stories no Instagram, inclusive com o título A Estética da Ralé. E me equivoquei no nome do sujeito. Em vez de dizer Evandro, disse Eduardo Guedes. Cara, foi uma chuva de bolsonaristas vindo no meu privado. Não foi na postagem. No meu privado. Deixa de ser analfabeto, não sabe nem o nome do cara. Deixa de ser desinformado, não sabe nem o nome do cara. Como é que tu fala com toda essa veemência e não sabe nem o nome do cara?
Como se errar o nome do sujeito fosse capaz de anular o mérito da ceboseira, da hediondez, da penúria da alma humana, como eu disse lá no meu short. Penúria da alma humana. Nós estamos vivenciando esse período agora. E a rede de hipocrisias faz com que nós tenhamos uma falta de senso crítico, que é mais cumplicidade com toda essa putaria generalizada no Brasil do que qualquer outra coisa. É inadmissível que você, da esquerda, queira circular um vídeo apelando para que Lula vete a PL dos venenos, quando a esquerda, quando o PT votou a favor em peso. Você é hipócrita ou se faz de doido? Não, como disse agora, nesse instante, recebi agora, nesse instante, nesse momento. Você não entendeu de lascar que ainda chama a gente de burro. A gente é que é burro, a gente é que é idiota. Não, você não entendeu a mensagem. A mensagem é justamente dizendo que existe uma resistência, que existe um tal. Que conversa é essa, cara? No vídeo que você me mandou, não tem nada disso. Tem aquela velha rede de hipocrisias, tem aquela velha militância fazendo o papel de idiota. Mas precisamos resistir. Mas eu acredito que as armas da resistência da militância é outra. Eu acredito que o verdadeiro papel da militância, escute o que eu estou lhe dizendo, o verdadeiro papel da militância é combater o nazismo, o fascismo, o continuismo dessa barbárie no próprio partido, em todos os partidos de esquerda. Tá entendendo? A velha história do mandato tem peso no partido quem tem mandato, tem peso no partido quem tem voto. Basta que a militância se recuse a ir atrás dos votos desses coniventes e vá atrás dos seus próprios votos. Tá entendendo? Aí nós teremos o início da interrupção desse processo de decadência moral da vida pública brasileira. Esse sujeito aí é professor de cursinho preparatório para as carreiras militares. Alfacom trabalha com pedagogia, meu amigo. Essa é a pedagogia da bandidagem. Se você prepara os pré-militares dessa forma, imagine o que acontece dentro das instituições, quando nós já tivemos, dentro do governo de Bolsonaro, pessoas de patentes dentro da Polícia Rodoviária Federal ensinando como é que se tortura com gás lacrimogênico. Nós já tivemos pessoas de patente em cursos preparatórios ensinando como se tortura. Essa é a estética da ralé, cara. Nós temos agora as pesquisas educacionais sendo divulgadas. O Brasil está entre os últimos lugares, não é entre os últimos lugares
das nações desenvolvidas. Em último lugar, entre os últimos lugares de todas as nações. O intuito de Bolsonaro era acabar com o Brasil. Mas acabar para quê? Para que ele voltasse à condição de republiqueta de bananas, para que o cenário do golpe fosse completamente facilitado. Porque, estando o Brasil, já disse isso várias vezes, figurando na geopolítica como uma das potências mundiais, fica difícil de dar um golpe. Embora os estragos para que isso aconteça foram necessários e foram feitos. Daí a nossa necessidade de uma autoavaliação enquanto esquerda. E eu não falo da coletividade não, cara. Eu falo da sua, da minha, da condição de Sandro de esquerda. Eu falo da individualidade. Até quando você vai se enganar? Você vai deixar de ser esquerda? Eu não vou deixar de ser esquerda. Mas o que eu vou deixar de ser é esquerda conivente. É esquerda papuda. É esquerda da cerveja geladinha, do tira-gosto no prato e da conversa fiada na mesa do bar. Você tem que ter coerência. Você tem que ter coerência. Eu participo de vários grupos de esquerda. No WhatsApp, no Facebook. E o que é que eu vejo? Individualidades egocêntricas. Pouco existe interação. É cada um propagando os seus afazeres. É como se não houvesse nenhuma predisposição para se ouvir o outro. Nada disso. Eu vou impor aqui a minha agenda e cada um que se lasque. E esse é o retrato da esquerda no Brasil. Esse é o retrato da esquerda no Brasil. Uma grande ilusão. Marcos, o Paulo César Akadishi diz assim, ó, vilipêndio de cadáver está previsto no artigo 212 do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos de detenção mais multa. Mas, pelo visto, a lei penal só serve para prender petista no Brasil. Não é, professor. Kadishi segue. Cadeia para Lula teve. Para Alan dos Santos, Bolsonaro, para Moro, Dallagnol, não tem. E para esse pilantra aí, esse vagabundo aí do vídeo, esse Evandro Guedes. Esse povo acaba pautando a mídia com suas tosquices. Mas, nesse caso, Hildo, não é tosquice. Não é pautar, cara, só um momento aí, cara. Só um momento. Essa balela de pautar a mídia, isso é conversa fiada, cara. E outra conversa coisa. Fiada. Não se pauta. O que nós estamos denunciando são as atrocidades, que foi assim na Alemanha. É só ler o processo histórico. A mim diz, o vídeo do nazista induzindo a prática de crime mostra a realidade do crime de omissão do Ministério Público. A cada dia, o modus operandi nazista ganha mais espaço. É isso aí, a mim. É exatamente isso. Né? Ganham-se espaço exatamente porque as pessoas tentam evitar. Mas aqui não vamos evitar, não. Paulo César diz, na Alemanha nazista, começavam a lavagem cerebral com crianças. Aqui, marmanjos e marmanjas adultos se tornam nazistas. A extrema-direita do Brasil é nazista. Quem quiser me processe, fique à vontade. O Hildo diz, o cantor Alexandre Pires envolvido em garimpo ilegal, em terras indígenas. Esse é o homem do bem. Criminosos. Aí é outro vagabundo, esse Alexandre Pires. Se você olhar no histórico, é quem disse que nordestino era vagabundo. Olha aí quem é o vagabundo. Paulo César diz, e teve o navio Cabaré do Leonardo, 2 jovens sequestradas e abusadas nesse navio. Alguém preso? Nada.
nem um tiquinho de nada. Navio Cabaré. Esse é o nome oficial da tour do bolsonarista. Tem mais coisa que nós vamos denunciar até final do ano. Marcos, agora aqui, uma aula de um pastor. Esse pode-se dizer ser religioso. São poucos, viu? Pastores que merecem respeito. Esse é um dos. Estamos no campo da hipocrisia. Porque, veja, se uma mulher casada com um traficante, por meio de um edital, no estado do Amazonas, participou de um encontro nacional, que sequer tinha ingerência política do Ministério de Direitos Humanos. Entenderam o caminho? Isso é caracterizado como relação com o crime. Onde está o oportunismo, a conveniência e a hipocrisia? Vamos lá. Comparação. E não uma comparação de vingança, é pedagógica. Porque tarefa que eu assumi para o nosso mandato é defender um patamar mínimo de democracia no Brasil. E eu entendo que isso significa combater a extrema-direita, com pedagogia. Se esse caminho todo foi utilizado para insinuar a relação com o crime, vamos lá. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, relacionado com milícia. Vamos fazer o caminho entre ele e a família Bolsonaro. Vamos. Familiares dele foram nomeados direta, voluntária e conscientemente por Flávio Bolsonaro na Alerj. Olha só o caminho, ficou mais curto, direto, transparente e objetivo. Conhecidamente matador, com familiares nomeados diretamente no gabinete de Flávio Bolsonaro. Bem, isso seria o quê, então? Se a história da esposa do traficante Formação de quadrilha do governo Lula com crime organizado. O que seria isso, ministro Silvio? E aqui não é vingança, é pedagogia. Para a gente identificar onde está a relação com o crime organizado no Brasil. Mas não acaba aí, não. Flávio Bolsonaro homenageou publicamente, dando uma medalha a Adriano da Nóbrega na Alerj, o matador do escritório do crime relacionado com a milícia. E no mesmo ano, o seu pai, então deputado federal, defendeu na Câmara, está registrado na taquigrafia, com testemunha ocular na hora, deputado Chico Alencar. Publicamente, Jair Bolsonaro defendeu Adriano da Nóbrega. Estão percebendo algo indireto? Não, é relação direta, orgânica e pública. A família Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou publicamente várias vezes defendendo milícia, que é crime organizado, que é máfia, que mata, que estupra, que violenta, que faz exploração ilegal de atividades econômicas. É crime. Mas eu não estou me referindo a um dia Adriano da Nóbrega, um primo dele, visitou o gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é isso, não. É relação pública, oficial, formal, de homenagem e de defesa. Agora tem um exemplo recente. A Luciane, mal ou bem, entrou por caminhos formais. Certo ou errado? Certo. Olha que curioso. Ano passado, senhor ministro, o hacker, lembram do hacker? Com 2 condenações criminais. Sabe onde ele foi, senhor ministro? O hacker, com 2 condenações criminais, ele teve uma agenda com o Bolsonaro. Onde? Na casa presidencial. Olha o nível de escândalo. Não tem nem registro, não tem uma formalidade a ser defendida. Não, foi na casa. E o presidente assumiu isso publicamente. Não, me reuni e o tema era o sistema eleitoral. Por isso que eu estou dizendo que o motivo desse convite tem mais a ver com oportunismo, conveniência e hipocrisia. Porque eu quero defender uma tese, pedagogicamente. A lógica política da extrema-direita, esta sim, me parece ter relações simbólicas e, por vezes, orgânicas e objetivas com o crime organizado no Brasil. E aí, Marcos? cirúrgico. Pedagogicamente. Esse aí me representa.
Isso daí me representa retórica, coerência, coragem. Isso daí me representa mesmo. Ficaria muito decepcionado de identificar alguma espécie de deslize político desse pastor. Mas acredito que pela postura dele isso dificilmente acontecerá. Ele está apenas revelando de forma racional e associativa o que é a manipulação da informação, o que é necessariamente, o que faz o processo de desinformação, de notícias mentirosas. E eu coloco aqui o adendo. Quem trabalhou para a solidificação dessa mentira de associar Flávio Dino ao crime organizado foi o jornal Estadão, oficialmente. Inclusive desaguando no desmascaramento da própria predisposição jornalística em enganar, em ludibriar, em trapacear. É necessário que nós tenhamos a clareza e a agilidade da postura desse pastor. Em todos os momentos, não podemos perdoar necessariamente nenhuma espécie de conivência com o continuismo. Temos que estar atentos. Eu acabei de responder aqui nas minhas redes sociais um sujeito do PT dizendo que tinha dúvidas reais sobre meu voto em Lula. Eu votei em Lula. Eu votei em peso na esquerda. Agora, eu tenho dúvidas da sua postura de esquerda. Aí eu tenho dúvidas. E, obviamente, nunca tivemos tanta urgência e necessidade da transparência. São tempos extremamente obscuros, trevosos. É necessário transparência. Transparência, coerência acima de tudo. Para isso, você tem toda a extensão política, do vereador ao presidente da República. E mais, do prefeito e de quem ele indica para compor sua equipe. Do governador e quem ele indica para compor a sua equipe. Do presidente e de quem ele indica para compor a sua equipe. E não me venha com aquela churumela de governabilidade, não. Ah, mas é necessário. A governabilidade, ela está aí, estampada na cara. O governo de Lula é fraco. Fraco no que eu digo, na condição de eleito com um congresso desses. Se tornou um governo fragilizado. Mas o que é que eu questiono aqui? É a veracidade da governabilidade? Não. O que eu questiono aqui são os mecanismos para se combater a falta de governabilidade. É muito fácil no discurso, né, superficial você querer confundir gato com lebre. É fácil demais. Por isso a transparência é necessária. A transparência discursiva e, mais ainda, a transparência da praxis. Da praxis, falando estritamente na linguagem marxista. Eu sou daqueles marxistas que aceito solenemente a necessidade de revisão histórica do marxismo. Se você é daqueles que não aceita, que nem sequer concebe a ideia de pós-modernidade, aí eu duvido da sua postura de esquerda.
Fala, Sandro. Marcos, o Wildo diz aqui, ó, em toda a internet está estampado esse vídeo desse criminoso e é necessário os rigores da lei no longo dele. O pior é que a gente não vê nenhuma ação do Ministério Público quanto a isso, né? Aí ele diz, pastor Henrique Vieira é didático. O Amin diz, o pastor do PSOL mostra todo o modus operandi do cartel Bolsonaro, enquanto a Câmara e o Senado são coniventes com esses crimes desde 88. Paulo César diz, governabilidade é a cabeça. Concorda, Marcão? Eu concordo. Com certeza. Paulo. E aí, ó, já que a gente falou em associação ligada a crime, a mentira, ao fascismo, aqui vai um secretário que já foi do PT, de Juazeiro do Norte, na gestão do Manuel Santana, e que agora está no lugar certo, ou sempre foi isso, que é um fascista, né? Um fascista, que é o senhor Cláudio Luiz, né? Secretário de Segurança de Juazeiro, que é a primeira vez na história que eu vejo uma moto ser apreendida, ela parada. Eu queria ver essa valentia desse secretário num bairro. Aqui na Lagoa Seca. Lagoa Seca, nos bairros onde os ricos estão. Queria muito ver toda essa ferocidade desse secretário mequetrefe. Mequetrefe. E que nunca foi esquerda. Sempre foi um fascista disfarçado. É isso que ele é. Fascista. E acha que a lei ele pode atropelar. Olhe bem a cena desse fascista. E o carro também, moço? Você não vai levar, porque o moto tá parado. Mas você é moto. Você quer ir também? Quem é isso, senhora? Quem é isso? Não, é só vontade. Se você quiser ir com ela, você não pode. Eu sou algum vagabundo? Não, mas você está impedindo o nosso Eu trabalho. tenho que pedir seu trabalho, vocês passaram. Você acabou de dizer que a moto não vai. A moto na porta da minha casa parada. Você acabou de dizer que a moto não vai. E a moto Eu vai. nunca vi nenhuma moto separada pela polícia ser apreendida. Aí tu vai chamar, eu demorei pra fazer minha moto na porta da minha casa. Aí meu carro também vai, parado, com pneu Não, furado. a senhora tá com os 4 pneus. O carro tá quebrado e a moto... É um vagabundo, rapaz. Dizendo ali, aí a moto vai ser apreendida. Estou morando num terreno que é da... Ele acusa as pessoas de serem invadores. O senhor sabe da história É um direitinho, fascista. que foi a gente que A invadiu? informação da Secretaria de Obras, esse terreno é invadido. Tá? A moto está atrasada, está com documentação atrasada. Você vai no Demutran, regulariza a documentação da sua moto e tira sua moto. Sem problema nenhum. Então aqui a gente está como invasor. Não. E como gente não... Nem invasor, a gente não é, para começar. Tem documento lá no terreno? Não, a gente tem toda a história, está na justiça, está na justiça, está tudo. Sem saber da história, não. A informação da E não tem nada a ver, vocês virem resolver uma coisa. Você já chegou falando que... A gente é tudo invasor. Não disse que era tudo invasor, não. Disse que o terreno, de acordo com a Mas se a gente mora, a gente é o quê? Invasor, né? Secretaria de Obras diz que todo esse terreno aqui é área verde. Pronto. Todo o terreno é área verde. Essa informação da Secretaria de Obras. Chamou, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tem aqui. Vou ligar aí pra ligar pra todo mundo. Lesado por outras pessoas. Os quais nunca foram atrás das pessoas, os quais nos lesaram. E que tá na justiça, isso Ninguém aqui. invadiu aqui, a gente comprou. Agora levar Por que uma tu moto não vai atrás parada. dos grandão? Ninguém vai atrás dos grandão. Oi, Carol. É bom ficar claro que esse fascista aí, esse fascista, fez parte, foi vereador pelo PT e foi de administrações do PT. Não se pode esquecer isso.
né? E, recentemente, um membro do PT, ex-prefeito de Juazeiro, fez elogios rasgados a esse fascista quando ele foi nomeado na prefeitura de um fascista, que é o prefeito Gleidson Bezerra. Né? Eu queria saber por que essa moto foi apreendida, ela estando parada. E esse aí, secretário fascista, não prende nenhum automóvel na Lagoa Seca, não prende nenhuma moto, não prende menor andando de moto em bairros de classe média alta de Juazeiro do Norte. Ele vai na periferia e ainda acusa moradores da periferia de invasores. Esse tipo de ato espúrio é de alguém que foi do PT, segundo alguns militantes. Não tenho certeza se ele ainda não é filiado, porque ele é pupilo do ex-prefeito Manuel Santana, que fez defesas aí frequentes desse indivíduo que está cometendo crime, acusando pessoas de uma ocupação de invasores. É um ser abjeto, criminoso, esse senhor. Mas esperar o quê de um fascista? Né? Esperar o quê? Né? De uma gestão também dirigida por um fascista. Esse é o modus, como a mim diz, operandi dos fascistas. Apreendeu uma moto parada com autoritarismo e levou a moto. E ainda ameaçou de prender o rapaz. Isso é a tipicidade dessa gente abjeta e escroque que comunga com a milícia, porque quem eles adoram, que é o Bolsonaro, nós acabamos de colocar um vídeo mostrando a ligação dele com a milícia. É conivente com a morte de 700 mil pessoas vítimas de Covid. É esse tipo de gente que está na administração em Juazeiro do Norte. Né? O Paulo César diz, ó, alguém viu algum paredão em carro de dublê de rico sendo apreendido? Eu queria que esse secretário tomasse providências na rua Posidônio Bem, que é onde o crime acontece toda hora. E esse abjeto aí nem aparece. Né? Marcos Tavares dá bom dia. Bom dia, Marcos Tavares. A Cadiz diz assim, aqui em Porto Alegre é espalhar cavaletes pela periferia da cidade. Incrível como o modus operandi muda, mas a canalice impera. É inacreditável. São verdadeiros canalhas. Essa gente abjeta e escroque. Cadiz diz, chega a ser divertido ver como escória fascista trabalha Brasil afora. Que nojo, que nojo. Como é que o povo elege esses trastes? E o pior, Cadiz, que nesse caso, esse ser abjeto aí foi vereador do PT e se diz, ou se dizia, né? Ser de esquerda, que na verdade sempre foi um fascista, travestido de militância de esquerda. Hildo, ele não só rasgou o Código de Trânsito Brasileiro, ele mostrou, né? Ele mostrou toda a sua fascistoide que está inserida dentro do ser. A valentia diante de um pobre preto da periferia. Quero ver ele fazer isso aí na Lagoa Seca, com os pobres travestidos de rico. Duvida. Duvida.
porque não é homem capaz nem de abordar alguém num bairro de classe média. Imagina num bairro de classe alta. Agora aí, acossar, atacar trabalhadores na periferia, é isso que ele faz. E alegar que são invasores. Mais respeito, viu, secretário? Mais respeito. Pois no Brasil ainda existe mídia que tem coragem de denunciar. E aqui no Cariri tem a TV Fala Leonel, que não vai se omitir a seu autoritarismo fascista de escória que é. Todo fascista merece ser combatido. Chega, não precisamos mais aturar esse tipo de abjeto. Queria agradecer a todos, todas e todos por a interação e a participação no programa e dizer que amanhã é o nosso último dia de strike. Estaremos de volta amanhã no nosso jornal denunciando mais coisas. E sexta-feira voltaremos ao nosso canal e à nossa normalidade. Paulo César diz aqui, o Código de Trânsito é claro. Só em veículo automotivo não pode ultrapassar o ambiente interno do veículo. Paulo César, eu vou desafiar. Esse mesmo secretário se negou a dar uma entrevista a gente por medo de ser perguntado da forma verdadeira. Pior é saber que tem gente que ainda defende dentro da esquerda um ser abjeto desse. Né? Porque é abjeto. E ele tem a arrogância de ameaçar as pessoas porque um dia foi policial. Certo? E ele acha que a lei não é e não está acima dele, que acha que pode cometer crime e não ser denunciado. Cadiche diz, amanhã termina o gancho. Nem lembrava, tiramos de letra. Com certeza, tiramos de letra. O Marcos Vasco, né, voltou agora. Marcos, eu falei aqui do ser abjeto que é esse secretário. E lembrei, há muitos aqui que não sabem, muitas, de que esse ser abjeto foi defendido pelo ex-prefeito Manuel Santana do PT. E é o pupilo do ex-prefeito Manuel Santana, membro do PT. Certo? É bom não esquecer. Né? O poder, não é? O poder tem essa capacidade de fazer isso que esse sujeito está fazendo. E ainda mais contaminado, né, pela postura ditatorial do Gleidson, do bolsonarismo. E, cara, vendo o vídeo, ele ameaça o cara, o dono da moto, de levar preso também, cara. Isso é muito abuso de poder. Agora, eu me pergunto, e o Ministério Público de Juazeiro do Norte? Será que essa denúncia chegou até eles? É um absurdo, um absurdo. O Marcos Tavares diz, todo Estado burguês é fascista. Assim ele necessite. O Estado usa duas formas para manter o proletariado dentro dos grilhões. Sua democracia liberal e o fascismo. Verdade, companheiro Marcos Tavares. E a Franci lá de São Luís dá bom dia, companheiros. Bom dia, Franci, grande abraço. E reitero tudo que eu disse. É um fascista abjeto que ainda tem espaço de ser defendido por políticos como Manuel Santana. Paulo César diz, Marcão, não fique assustado, viu? Quando eu pessoalmente, vou gritar cabaré, né? Tá tudo certo, Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sandro. Dia do nosso gancho. Pois é, bom dia, Sandro, bom dia a todos, todas e todos que têm nos acompanhado, a você que está nos acompanhando agora fora do horário, né, da nossa transmissão ao vivo. Boa tarde, boa noite.
Hoje aqui, minhas redes sociais, elas explodiram, né? E assim, não adianta, cara, eu vou continuar com o meu senso crítico. Tem gente aqui perguntando por que você não pauta as coisas boas do governo de Lula? E eu respondi aqui a cara, já tem os sites de esquerda que o PT banca. Então, eles estão aí, prontos para fazerem os releases do governo. Eu estou aqui na minha função de analisar criticamente, né? Então, que os sites bancados pelo PT que divulguem as notícias boas. Eu não sou cético, não sou cego, não sou idiota de estar vendo que existem coisas boas. Mas eu preciso falar e analisar sobre as posturas que contribuem para o continuismo. Você vai ficar ainda com raiva de mim várias vezes. Amanhã termina o nosso gancho. E amanhã tem mais denúncia. Marcos Tavares diz, Santana fez e faz muito. Ixi, congelou. E você é um dos que vai estar aqui nos concedendo entrevista e contando todas essas peripécias, né? Bom dia a todos e todas. Bom dia, até mais.